Eu frequentava a igreja católica, né? Sempre fui muito ativo. Lembro que toda vez que eu ficava uma semana sem ir na igreja, eu me sentia muito mal. E tentava ler a Bíblia, mas às vezes não conseguia entender. Aí sentia aquele vazio no momento que eu estava assim, tranquilo em casa, sem nada para fazer, né? Aí vinha aquele vazio no coração, o que está faltando, né? Sempre vinha assim na minha mente, o que está faltando, que eu não sou completamente íntegro e cheio, né? Frequentava a igreja e tal, tinha as minhas atividades na igreja, me envolvia, mas não estava completo, sempre faltava alguma coisa. Minha mãe, antes dela morrer, ela lia a Bíblia, só que ela também não entendia, né? E não tinha ninguém para explicar para ela, e ela não pôde explicar para nós. Então eu sentia esse vazio. Eu sabia que ali tinha algo importante para mim, né? Mas eu não sabia como encontrar esse algo que tinha ali. Foi em maio de 2008, né? No dia 30 ou 31 de maio, se eu não me engano. E nós estávamos em casa, a gente ia deitar já, eram umas 9 da noite, e eu recebi uma chamada telefônica e teve ali um processo de um falso sequestro, né? Mas até a gente descobrir que foi um falso sequestro, a gente passou muito mal, teve um período de angústia muito grande, de aproximadamente uns 30, 40 minutos, até a gente descobrir que era uma falsa ligação. E depois disso, durante aquele momento, tinha o irmão Rosivaldo, que estava fazendo estudo bíblico com a minha cunhada, na mesma rua, né, na outra casa. E ele veio ali, a família juntou tudo, né, por causa daquele momento. E depois que passou aquele momento ali que a gente descobriu que era um falso sequestro, ele convidou a gente para ir com eles lá fazer uma oração. Aí foi onde que ele ofereceu o estudo bíblico para nós e nós começamos a conhecer a verdade. E o interessante é que quando eu comecei a descobrir em relação aos 10 mandamentos, principalmente, né, segundo o que está na Bíblia, eu fiquei assim espantado, né, porque para mim o que eu seguia, né, era a lei de Deus verdadeira, né, assim, completa, íntegra. Mas quando eu descobri, eu fiquei assim espantado e ao mesmo tempo surpreso e grato, né? E aí cada vez que eu descobria mais novidade, mais verdade, mais eu queria conhecer. E aquilo foi preenchendo aquele vazio, né? Aí foi onde que eu falei para ele, falei assim, essas verdades não pode ficar presas só para um grupo de pessoas que estudam a Bíblia, né? Isso deveria ser transmitido a nível nacional, né? O mundial, numa TV aberta, né? Para que todos assistissem. E foi onde que ele me apresentou o Novo Tempo. Na época era difícil, na região que a gente tinha, não tinha o canal aberto, tinha apenas na Sky, né? E eu lembro que a igreja que nós conheceu a partir daquele momento, tinha uma parabólica digital que sintonizava no satélite NSS 806, que era um canal, um satélite, um canal, né? Uma antena que recebia o sinal da TV em espanhol, em português, e um canal executivo que a igreja usava para fazer os treinamentos na época. Hoje eu não sei se usa mais. Aí eu fiz questão de comprar um aparelho daquele, né, um equipamento daquele, pedi o técnico para instalar lá em casa e começamos então a assistir os programas da TV. Nós gostávamos muito de assistir a Mira da Verdade, a Arena do Futuro, Bíblia Fácil, Evidências, né, são programas assim, que a gente nos ajudou bastante a conhecer. E uma das coisas que me marca muito é que passou a surgir no nosso coração motivação para viver diante das lutas, porque, por exemplo, antes eu não entendia sobre a volta de Jesus, eu não sabia o que acontecia com a gente depois que morria, entendeu? Por mais que nós tínhamos um certo entendimento sobre a questão da morte, mas assim, não satisfazia, né? Não era suficiente para poder dar esperança, entendeu? Então trouxe esperança para mim, esperança para Cátia, esperança para minha família. E isso me encheu de alegria, que eu queria compartilhar isso com todo mundo que eu encontrava, sabe? E uma das coisas que mais me motiva, que mais me alegra hoje é isso. É o fato de eu ler, eu gosto muito de profecias, eu amo as profecias. E quando eu leio ali a palavra de Deus e eu entendo, eu sei que o Espírito Santo está me revelando aquela mensagem, aquilo me enche de alegria, meu coração vibra. Às vezes eu passo a madrugada inteira estudando, né? Principalmente quando eu vou pregar na igreja, assim. Então, para mim, é muito gratificante. Eu acho que para mim não tem preço, entendeu? É muito gratificante isso aí, é o que me sustém, que me mantém diante das dificuldades. Nós temos dificuldade, temos lutas, né? Mas assim, uma das coisas que me traz muita alegria, motivação é isso, ler a palavra de Deus e poder entendê-la, saber que é Deus falando comigo, né? A Novo Tempo para mim hoje é um canal que realmente traz esperança, entendeu? Ela nos ajuda a entender, a enxergar, ela traz uma luz para a gente entender o contexto do momento que estamos vivendo, né? E nos revela o que vai acontecer no futuro. Através, o Espírito Santo consegue usar esse instrumento maravilhoso, né? E eu sou maravilhado por ter um instrumento desse hoje dentro dos lares, né? Principalmente do meu lar, da minha família.